Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em dois textos, em duas cartas. Uma carta de Efésios, capítulo 4, verso 1. E a segunda carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 12. Efésios 14, verso 1. Eu peço que você que encontrou, você que pode, por gentileza, se coloque em pé para a leitura da palavra. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. Efésios 4, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de todo lado para outro, de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Abra agora lá em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Colossenses, capítulo 3, verso 12. Logo depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, e diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Amém. Até aí. Senhor, nós já declaramos o teu senhorio neste lugar, ó Deus. Nós já declaramos o que nós viemos fazer neste lugar. Pai, eu creio que o teu Espírito Santo, Senhor, já é manifesto aqui no meio de nós.
Mas nós pedimos, ó Deus, que a tua palavra seja revelada como verdade no meio da tua igreja e no meio do teu povo essa noite. Senhor amado, não queremos a letra, porque a letra mata, mas queremos o que vem do teu trono, que é o que ergue e sustenta a tua igreja, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o fogo do teu trono, o Senhor Deus, que é o fogo consumidor, desça sobre este altar que não é meu, mas é teu, ó Deus, e brade a tua palavra no meio do teu povo. Esta noite, Senhor, eu declaro a minha dependência. Eu não sou nada, Deus, se o teu Espírito Santo não falar, se o teu Espírito Santo não manifestar a tua palavra de maneira eficaz no coração da tua igreja essa noite. Eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor é tudo neste lugar, e nós dependemos totalmente do Senhor e da tua manifestação e do teu poder e da tua graça. Amém, amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Deus me deu essa palavra no ano passado. Eu já tive a oportunidade de ministrar essa palavra no ponto missionário, e eu aguardava um tempo de Deus para ministrar essa palavra. Eu creio que essa noite é este tempo do Senhor. Não é novidade para a igreja a direção que nós temos tomado para este ano como igreja. Quantos aqui pegaram o boletim? Quantos aqui leram a pastoral do boletim? Leia a pastoral do boletim, meu irmão. Ali você está sendo direcionado também por Deus, por aquilo que nós estamos caminhando. Se você leu a pastoral do boletim, você pode ler aquilo que Deus plantou no meu coração e no coração do pastor Israel sobre o que é ser igreja. Que esse é o tema do nosso ano de 2017. É um tema, pastora, porque a igreja precisa ter um tema, não, querido. É um tema apenas que nós demos, porque Deus gerou isso no nosso coração como igreja metodista em Praia Grande. Nós precisamos aprender a ser igreja. Nós já sabemos muito bem ir à igreja. Você sabe o caminho da sua casa para cá, não sabe? Nós aprendemos muito bem a estar na igreja. Mas nós precisamos aprender a ir mais fundo em ser igreja, que é completamente diferente. Esses dois textos que nós lemos foi o apóstolo Paulo que escreveu. E estes dois textos foram escritos para duas igrejas completamente distintas. Duas igrejas que viviam problemas diferentes, que viviam circunstâncias diferentes. Igrejas que se colocavam diante do Senhor de maneira diferente, porque cada um é de um jeito. Mas o que mais me chamou, mais me marca nestes dois textos, é que de maneira diferente também o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, ele leva uma mesma palavra para duas igrejas diferentes. E o que me chama mais atenção ainda é que essas duas palavras, elas foram direcionadas para o crescimento da igreja. Tem gente que não gosta quando pastores falam: olha, gente, a igreja precisa crescer. Tem gente que acha que o pastor só está avisando números. Mas, querido, o apóstolo Paulo já diz isso para a igreja. Vocês precisam crescer em todas as coisas. A gente não gosta quando os nossos líderes ou Deus, através da sua palavra, olha na bolinha preta do nosso olho e fala assim: você precisa crescer, você é criança. É ruim, não é? Quantas vezes você já ficou emburrado com o seu líder, ou com o seu pastor, ou com alguém, porque alguém olhou para você e disse assim: você precisa crescer. Até quando você vai ser esse menino ou essa menina que é jogado para um lado para o outro? Porque a igreja de Deus, ela precisa crescer em todas as coisas. Uma igreja que não cresce é uma igreja ineficiente nessa terra. Uma igreja que não cresce é uma igreja com sérios problemas de debilidade, doenças dentro dela.
Ah, pastora, crescer em número, então o que importa é a igreja estar cheia. Não, querido, eu estou falando crescer em maturidade, crescer em espiritualidade, crescer emocionalmente, crescer na palavra e também crescer em número. Em quantidade de fiéis, em quantidade de convertidos, em quantidade de vidas. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso e para a igreja de Colossenses. A gente pode perceber que, não só para essas igrejas, mas quando a gente lê as cartas de Paulo no Novo Testamento, a gente pode ver que muitas vezes Paulo ele trabalha, ele toca no assunto de crescimento da igreja, mas o ponto dessa noite, eu não quero que você saia aqui apenas com algo na sua mente, eu preciso crescer, a igreja precisa crescer, eu não quero isso não é essa a minha intenção. Mas quando Paulo ele fala do crescimento da igreja, muitas vezes, pelo que eu só separei esses 2 textos, mas que eu me lembro em muitos outros textos, Paulo fala, vocês vão crescer quando em vocês estiver acontecer, quando vocês estiverem vivendo amor, quando vocês suportarem uns aos outros, quando vocês perseverarem juntos, quando vocês orarem juntos, quando vocês não desanimarem juntos. E a palavra dessa noite que Paulo diz para essas 2 igrejas, nesses 2 textos, é suportar uns aos outros. Eu não suporto a Cris, mas eu tenho que suportar ela, né? Não gosto dela, mas eu tenho que suportar ela, porque a Bíblia fala que eu preciso suportar meu irmão. Tem gente que acha que é isso ainda que a Bíblia está falando. Mas não é disso que a Bíblia está dizendo. A palavra do Senhor está falando do suporte que gera, que manifesta a unidade do corpo de Cristo. Quando eu falo de unidade, querida, eu não quero que você pense numa igreja, com perdão da palavra, numa igreja boba alegre, todo mundo andando de mão dada rindo. Isso não é unidade. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos unidade. Eu não estou falando de uma igreja que fica de risinhos um para o outro. Ah, tudo vai bem. Não estou falando de nada disso, porque a gente sabe que não é assim que acontece. O que eu quero que você entenda essa noite é o que Paulo ministrou à vida dos Efésios através dessa carta. Um só corpo, um só Espírito, é um só Deus. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, Felipe, foi batizada no mesmo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, Fabiana, foi batizada no mesmo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que sejamos diferentes, é o mesmo batismo, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. É essa unidade que tem que permear no nosso meio. Vai além de ter empatia com o irmão, vai além de ter simpatia com outro irmão, vai além de gostar da maneira como fulano ministra o louvor e não gostar da maneira que ciclano ministra, vai além de, eu gosto quando o pastor diz isso, mas eu não gosto quando o pastor diz aquilo, vai além disso, meu irmão, porque o propósito é muito maior do que nós. Quando Deus me deu essa palavra, eu estava indo buscar ou deixar a Anelisa na escola, eu não me lembro. E quando a gente chega na escola da Anelisa, a gente tem que passar por todo o corredor, pelo refeitório, pelo pátio, e lá tem o bebedouro, onde as crianças bebem água, escovam o dente. E a Anelisa entra na hora do almoço, então é bem no finzinho que o pessoalzinho maior está terminando de almoçar e indo escovar o dente. Eu não sei se toda escola da prefeitura é assim, mas na escola da Anelisa, o bebedouro ele é bem grande assim, aí tem uns botão na parede, com um biquinho embaixo, a criança tem que apertar o botão e se virar para conseguir arranjar água, para pegar a água da torneirinha lá. Porque se solta o botão, a água também para. E aí eu estava passando para ir para a sala da Anelisa, eu vi 2 menininhas, era quando eu estava levando, era hora do almoço, é verdade. Eu vi 2 menininhas, uma era um pouco maior, só que esses bebedouros, eles são baixos para nós que somos adultos.
Para eles ainda é alto. E aí tinha duas menininhas, e uma já parecia uma bailarina lá, de ponta de pé, ela apertava o botãozinho lá para sair a água dela, e com dificuldade colocava a boquinha lá para conseguir sugar a água. Só que a menininha que estava do lado dela era muito menor que ela. Nem com a pontinha do pé ela ia conseguir apertar o botão e conseguir sugar a água. Ela tinha que apoiar as duas mãozinhas, dar um impulso e ficar com os pezinhos balançando. Mas com as duas mãozinhas lá segurando para não cair, como que ela ia pegar? E é meio longe um desses botãozinhos do outro. Aí a menininha que é maior, mas que estava com dificuldade também, ela ficava com os dois pezinhos assim. Vou colocar aqui. Ela apertava o pezinho dela, colocava e ficava assim, para conseguir apertar o botão da outra menina tomar água. Mas ela se contorceu toda para conseguir ela tomar água e fazer a outra tomar água. Daí, quando eu passei, eu pensei assim, meu Deus, é mais fácil ela tomar, depois ela aperta e ajuda a outra a tomar. Só que na hora, gente, eu creio que Deus faz isso. Deus, ele não fez elas pensarem nisso porque ele precisava me ensinar algo aquela tarde. Naquele mesmo momento, eu lembrei dessa palavra, suportar uns aos outros. Foi aí nesse dia que Deus me deu essa palavra. Porque às vezes, meus irmãos, nós ficamos com um discurso assim, eu não consigo suportar a minha própria vida. Quando as coisas melhorar para mim, quando eu conseguir fazer, aí eu vou fazer. Aí eu vou fazer o que a Bíblia diz. Aí eu vou suportar meu irmão. Aí eu vou ser o suporte que a igreja precisa. Aí eu vou ser o suporte que a célula onde eu estou precisa. A gente precisa aprender. A Bíblia é tão demais, né? A gente precisa aprender a ser igual aquelas duas menininhas no bebedouro. Está difícil aqui para eu tomar água, mas eu vou me esforçar para que o meu irmão do lado também beba da água da vida. É isso que Paulo está dizendo para esse povo aqui. Paulo não está dizendo para eles, quando as coisas melhorarem entre vocês, porque Paulo levou essa palavra para o povo, porque o povo precisava de alinhamento. Paulo não disse para eles assim, quando as coisas melhorarem aí no meio de vocês, comece a suportar um ao outro, comece a caminhar em amor, comece a caminhar perseverante. Que aí vai dar certo. Presta atenção no verso 1. Do capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, que sou prisioneiro. Gente, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Ele podia muito bem pensar, eu estou aqui presa, eu estou aqui apanhando, eu estou aqui abandonado. Eu já falei de Jesus para esse povo já se converteu, eles precisam aprender a andar com as próprias pernas. Mas Paulo ali, escorraçado na prisão, ele se importou em ser suporte na vida daqueles irmãos. Porque ele sabia que aquela palavra que aqueles irmãos precisavam naquele momento. Querido, se você quer crescer, como eu tenho dito aqui todas as vezes que subo neste altar, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de instituição, nós não estamos falando de organização, nós não estamos falando da célula, nós estamos falando de ministério, nós estamos falando de você, nós estamos falando de mim. Se você quer crescer em todas as coisas da sua vida como igreja, se alinhe em ser suporte para este irmão que está do seu lado. E não espere as coisas melhorarem para você tomar essa postura, porque Jesus está à porta e bate. Amanhã pode ser tarde. Cadê o Rômulo? Gente, o Rômulo, cadê o Rômulo, gente? Trabalhou hoje, Rômulo? Entregou muito frango hoje? Filho? Debaixo do sol? Está cansado? Desce aqui então, varão. Eu não vou dar purê para você não, tá? Cadê o Nicolas? Vem aqui, Nick.
Vem aqui, Joel. Vocês vão entender porque eu estou chamando os três aqui. Já brincaram, criança, de fazer cadeirinha? Pode sentar? Faz uma cadeirinha. Rômulo está muito cansado. Entregou muito frango hoje. Está precisando de um suporte para descansar. Levanta! Isso é essa igreja. Os bichinhos estão tremendo aqui. O Nicolas é maior que o Joel, então está difícil para o Nicolas aqui. Ele está todo encurvado. O Nicolas pode soltar, não? Vai. Está até vermelho, bichinho. Obrigado. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos irmãos? Isso é ser suporte, gente. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas o Nicolas é bem mais alto que o Joel. Por conta disso, o Nicolas teve que abaixar mais para ele alcançar a mesma altura do Joel. Eu não sei se vocês perceberam também, o porte do Rômulo é um pouquinho mais que os seus meninos. E eles tremiam para sustentar o peso do Rômulo. Isso é ser suporte, gente. Nicolas podia dizer assim, não dá, eu sou alto demais, tem que pegar alguém na mesma altura. Joel podia dizer, eu sou baixo demais, tem que pegar alguém na altura do Nicolas. Ou eles poderiam me dizer, pastor, tem que pegar alguém, pega o pastor, aquele é mais fortinho, pega o Leco, que tem mais... Você consegue me entender? E eles quase não conseguiram subir, Deus sobe, são fortes, eu sei que eles iam conseguir. Eu orei primeiro a Deus. E eles subiram e carregaram o Rômulo. É esse o suporte que Paulo está dizendo, gente. De não ficar dando desculpa, porque eu sou diferente dele. De eu não ficar dando desculpa, porque eu não vou conseguir suportar o peso, a carga do irmão, a cruz do irmão. É pesada demais, eu não vou me envolver nisso, não. Não, na igreja, tá bom, eu venho, sento e vou embora para a igreja, porque eu vejo os irmãozinhos que trabalham na igreja, eles sofrem tanto. Eu sei de gente que já disse isso aqui dentro. Não, só ir, ouvir a palavra tá bom. É disso que Paulo está falando, é dessa unidade. É dessa unidade. Suportar é sustentar o peso, é ter sobre si, é sofrer junto, é aguentar, é aturar, é tolerar, é ser sustento na dor. Meu irmão, minha irmã, na vida de quem você tem sido suporte? E você que é compromissado com essa casa, você tem sido o suporte da vida dessa igreja. Sabe por que essa igreja esse ano vai completar 33 anos de vida? Porque houve pessoas que decidiram suportar a carga uns dos outros neste lugar, para que as portas do inferno não prevalecessem contra esta igreja. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra de Deus para a nossa igreja. As portas do inferno não prevalecem. Deus já liberou essa palavra sobre nós. E nós recebemos com gratidão, e nós recebemos com honra. Mas quando Deus libera uma palavra sobre nós, vocês precisam crescer em amor e unidade, suportando uns aos outros. Nós não recebemos da mesma forma. A Bíblia diz que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas em muitos momentos, o diabo fica sambando, rodeando e perambulando pela igreja. Pastora, fala nisso no altar, pastora. Mas sabe por que o diabo faz isso? Porque lá em Marcos 3, 24 e 25 diz que a casa dividida não prospera. O reino dividido, ele não subsiste. Jesus disse isso.
E sabe quando Jesus está falando essa parábola para os fariseus? Foi porque os fariseus chamaram Jesus de Beelzebu. E aí Jesus olhou para eles e falou assim, como que é Satanás expulsando Satanás? Isso não existe. E aí Jesus fala isso, a casa dividida não prospera. Quando Jesus diz isso, quando eu li, Deus me lembrou deste texto, eu estava ali na hora da adoração. Jesus está dizendo assim, nem um inferno subsiste se ele se dividir. Se o inferno está de pé até hoje, é porque até os demônios caminham em unidade. E muitas vezes, a igreja de Cristo, não. Isso é muito forte, gente. Porque Jesus disse isso. Jesus, quando ele fala desses textos, ele não está falando do reino de Deus. Ele está falando do inferno. E se o inferno até hoje faz o inferno na vida de muita gente, é porque tem demônio trabalhando. E se tem demônio trabalhando, é porque porque o reino é só de Deus. É porque o império de Satanás não está dividido. Você consegue entender quando eu e o pastor falamos que nós precisamos nos aprofundar em ser igreja? É disso que nós estamos dizendo, gente. Uma vez eu falei aqui na pregação, eu tinha um tio que falava para mim, vocês estão brincando de ser igreja. Eu era criança, eu não entendia nada do que ele falava. Hoje eu compreendo. Porque muitas vezes nós brincamos de suportar um ao outro. Querido, neste lugar, nessa casa de oração, este tempo acabou. É chegado um tempo, não meu tempo, o tempo de Deus, e eu tenho a convicção disso, de que nós os conscientizaremos, pela graça de Deus que nos foi dado, a caminhar e levar essa igreja em suporte. Mais uma vez eu quero dizer, quando eu falo essa igreja, olha para quem está do seu lado, eu estou falando deste irmão que está do seu lado. Eu estou falando de você. Nós suportamos por causa da graça, gente. Está lá no verso 7 de Efésios. E a graça que foi concedida a cada um de vós, segundo a proporção do dom de Cristo. E aí, Paulo ele começa falando sobre que cada um tem um chamado dentro da igreja. E tem um outro texto também, é o de Coríntios, se eu não me engano, que fala do corpo, que cada um tem um dom, não é verdade? Paulo ele sempre fala sobre isso. E aí nós sempre nos atentamos quando Paulo fala do dom. Agora é o dom. Qual é o meu dom, Senhor? Eu quero, Senhor, o dom de profetizar. Eu quero o dom de falar em línguas. Eu quero o dom de curar. Eu quero o dom de expulsar demônio, Deus. Mas todas as vezes que Paulo ele vai falar sobre dom, antes ele fala sobre unidade. Uma igreja cheia de dom, meu irmão, não revela amor de ninguém. Que heresia é essa, pastor? Não é heresia, não. Porque na palavra do Senhor diz, Jesus diz que nós teríamos conhecido como discípulos dele por causa do nosso amor. Você ter dom de alguma coisa, querido, porque dom é de graça, você não fez nada para merecer isso. Deus te deu porque Ele precisava dar para alguém para manifestar o poder dele aqui na terra. Dom não revela nada sobre uma igreja. Maravilha, milagre, sinal não revela nada sobre um povo de uma igreja. Pastora, você é contra isso? Não, querido. Eu amo
Amo quando Deus opera sinal. Amo quando Deus opera maravilhas. Amo quando Deus faz milagre. Hoje nós tivemos a notícia que o Valdo, lá do ponto, ele trabalha de Uber. E ele foi assaltado. Recebeu uma chamada, foi lá pegar a pessoa. Quando chegou lá era um assalto. E aí, o pastor que ouviu a história direito, um entrou atrás, já pegou ele, colocou o revólver na cabeça dele e começaram a pedir dinheiro. Ele não tinha, parece que dinheiro, né, amor? Não tinha muito dinheiro no carro. Foi hoje de manhã isso. Então, eles tiraram ele para fora do carro e iam matar ele, porque ele não tinha dinheiro. Iam levar o carro dele embora. Só que eles começaram a vasculhar todo o carro. Quando eles abriram o porta-luva do carro do Valdo, caiu da célula 10? Caiu do porta-luva o manual de consolidação dos primeiros passos. Aí o bandido olhou para o Valdo e falou assim: você é crente? Ele, eu sou crente. Meu Deus, eu estou assaltando um crente. Moço, não vou te dar seu dinheiro não, mas tô seu carro, tô seus documentos e vai embora daqui. Isso é milagre, gente. Isso é milagre de Deus operando no meio de nós. Isso é milagre operando no meio de nós. Eu gosto de milagre, gente. Como é bom viver milagre. Mas milagre não revela nada. A única coisa que milagre revela, a única não, gente, é a mais poderosa, é que o nosso Deus tem poder. Mas a respeito da igreja, não revela. O que revela algo sobre o caráter de uma igreja é o amor, o suporte e a unidade com que ela caminha. E aí, no meio disso, eu tenho certeza que Deus tem prazer em revelar e se manifestar com milagres, sinais e maravilhas. Consegue me entender, meu irmão, minha irmã? Eu não estou desmerecendo nenhum dom que Deus te deu e nenhum dom que Deus deu a mim. Mas algo que o Espírito Santo tem forjado no meu caráter e no meu coração é: Thaís, se você não amar a minha igreja, nada disso adianta. Thaís, se você não viver e morrer pela minha igreja, nada disso adianta. Eu morrer pela igreja metodista? Eu morrer por esse povo? Sabe por que os nossos irmãos lá do outro lado, no Oriente Médio, estão morrendo, gente? Porque eles vivem uma igreja naquele lugar. Porque eles professam uma fé naquele lugar. E porque eles são suporte um ao outro naquele lugar. É a unidade da fé, o suporte que nos faz conhecer a Cristo e chegar à estatura dele. A palavra diz isso. Deixa aqui eu me encontrar novamente. O verso 13 do capítulo 4 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Preste atenção, a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento. Eu acho que eu já disse isso aqui em algum culto. Querido, a palavra do Senhor diz que não basta nós conhecermos a Deus, mas nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, nos revela que existe um conhecimento de Cristo, mas existe o pleno conhecimento do Filho. Como é, igreja, como é, meu irmão, como é, minha irmã, que você tem conhecido a Jesus na sua vida? Jesus tem sido uma história que passou na sua vida, ou ele tem sido real, ou ele tem sido genuíno, ou ele tem sido verdadeiro no meio de nós. Queridos, ultimamente tem muito se falado por aí, e essas palavras soam como para encurralar os cristãos. Tem muito se falado sobre Jesus. Jesus é amor. Se Jesus estivesse na terra hoje, ele não estaria nas igrejas, ele estaria com a prostituta, ele estaria com os pecadores.
Jesus é amor e esses crentes não sabem amar. Já viu esse discurso? Isso é verdade, mas está sendo usado em um contexto completamente diferente. Sabe por que é tão necessário você chegar, meu irmão, ao pleno conhecimento de Cristo? Para que você não seja ludibriado pelas mentiras sobre Jesus que o mundo tem se manifestado. E tem muito crente que eu conheço, que quando ouve esse tipo de discurso e diz, é mesmo, a igreja está errada. Nunca se ouviu tanto falar de desegrejados. Já ouviu essa palavra? Nunca se ouviu tanto sobre isso. Eu tenho Jesus na minha casa. Eu não preciso ir para uma igreja hipócrita. Eu não preciso ir onde está o ninho de cobra. Querido, Jesus nunca disse isso sobre a igreja que é dele. Isso é mentira do mundo. E tem assolado o coração de muito cristão. Por quê? Porque não chegaram ao pleno conhecimento do Filho. Sabe quando a palavra diz que no fim dos tempos, até aqueles que conhecem a Deus, até aqueles que foram chamados, que foram escolhidos, seriam enganados? É por causa disso, gente. É porque aqueles que conhecem ao Senhor não querem prosseguir em conhecer a Ele. E neste momento que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, nós precisamos ser o suporte da igreja de Jesus Cristo nessa terra. Se você lê o boletim, você lê o que eu escrevi lá no boletim. Eu me incomodo sim quando falam mal da minha igreja, igreja de Jesus, mas é a minha igreja porque eu amo, eu sou essa igreja, eu faço parte desse povo. Eu me incomodo sim. E meu irmão, minha irmã, eu acho bom você também começar a se incomodar, antes que você seja ludibriada por essas armadilhas que Satanás tem acusado a igreja de Deus nessa terra. Pastora, mas muitas coisas que dizem é verdade, eu sei que é, meu irmão. Mas aqui está um crente, um cristão diferente. Sou eu. Quando olharem para você e dizer, você é cristão? Você é crente? E começarem a zombar de você por conta de tanta porcaria que tem se ouvido por aí de igreja, pastores e evangelho. Não se sinta acuado. Tome essa palavra de Paulo na sua vida. Eu sou o suporte da igreja genuína de Jesus nessa terra. Olhe para essas pessoas e diga, mas eu sou diferente. Olha para mim. Eu sou a verdadeira igreja de Cristo nessa terra. Você é da igreja metodista? Daquela igreja que aconteceu isso. Pode ter acontecido isso, mas eu estou lá e eu não sou assim. Consegue entender? Isso é suportar a igreja. Você é crente? Crente não presta, crente não paga, crente deve. Pode ter muito crente, pessoas que se diz crente assim, mas eu presto, eu posso dever, mas eu pago no dia correto. Se eu comprar de você, eu vou pagar. E paga, viu? Em nome de Jesus. Isso é ser igreja, gente. Isso é ser suporte. Isso é suportar a igreja de Cristo na terra, porque a igreja de Jesus Cristo tem sido terrivelmente difamada nos últimos tempos. E às vezes nós nem nos incomodamos com isso. Porque a igreja é do pastor X, porque a igreja é do pastor... Mas é a igreja de Cristo nessa terra e eu sou essa igreja. Consegue entender, gente? Para de ficar falando mal. Dobra o seu joelho e ora. Isso é ser suporte da igreja de Cristo nessa terra. Manifestar o evangelho de Jesus com a minha vida. Não com dons. Porque, meu irmão, minha irmã... Jesus, eu não consigo parar.
A palavra do Senhor em Romanos diz que a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. E a criação, ela não geme pela manifestação dos dons. Ela geme pela manifestação do amor e da graça e do poder de Deus. Queridos, eu e você precisamos nos manifestar dessa forma. Nós precisamos nos manifestar dessa forma. Se Deus vai te usar com dom, isso é entre Ele, é o Espírito Santo quem vai decidir, mas o teu primeiro passo é ser o suporte, é ser o amor na vida dessa pessoa, é essa manifestação que Deus espera, que Deus espere que a criação geme, ela sofre dores, e nós estamos aqui. Querida, essa noite, você precisa decidir se você vai ser suporte para esta igreja, Igreja Metodista em Praia Grande, e muito mais do que para a Igreja Metodista em Praia Grande, para a Igreja de Jesus Cristo nessa terra, ou se você não vai ser. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Eu não posso tomar por você. Eu já tomei a minha decisão. Meu marido sabe que eu estou só o pó aqui hoje. Mas Deus me deu essa palavra para essa noite, eu tinha plena convicção disso. E eu decidi ser suporte de Jesus, suporte da igreja nessa terra. Não é fácil, meu irmão. Jesus sabe que não está sendo fácil para você. Deus está sabendo muito bem que não está sendo nem um pouco fácil. Mas Ele prometeu que vai voltar e vai levar aqueles que se colocou como filho e filha de Deus, embaixador do reino de Deus nessa terra. Há uma promessa, mas essa decisão é tua. E eu queria te chamar que você viesse neste altar. Mas como eu sempre tenho dito, em todas as vezes que eu faço apelo, que o Espírito Santo me move, eu não quero que você venha se você não tiver nessa convicção. Não faça voto de tolo com Deus, porque Deus não se agrada. Se você fizer no voto com Ele, você cumpra aquilo que você diz. Porque Deus não se agrada de voto de tolo, de pessoas que prometem e não cumprem. Deus sabe que vai ter dias que você não vai conseguir. E Ele sabe as suas limitações, Ele perdoa as nossas limitações também. Mas Ele sabe o anseio e o desejo do meu coração e do seu coração. Se você quer crescer, meu irmão, se você quer desatar em áreas da sua vida que você não tem conseguido desatar, talvez você tenta viver uma vida de oração e, meu Deus, eu não consigo, eu não desato, Deus não vai. Talvez você tenta viver algum tempo uma vida de leitura na palavra, Deus, mas eu não consigo, eu começo a ler, de repente as palavras não vai para frente, Deus. Talvez há muitas áreas na sua vida que não desatam, que não andam, que não crescem. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, é este posicionamento da sua parte que está faltando, de ser o suporte da igreja. Porque é uma promessa de Deus. Aqueles que vivem essa unidade da fé, Deus, Ele derrama dons e Ele faz crescer em todas as coisas. Amém.